Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Que saudade de falar isso. E depois de uma pausa de final de ano, vamos aqui começar mais uma temporada de devocionais. Você já sabe, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e nós estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, para começar o dia mergulhando na palavra de Deus. E eu desejo que esses nossos momentos juntos aqui pela manhã, eu sei que algumas pessoas assistem ali em outro horário durante o dia, mas eu desejo que seja um momento onde Deus fale ao seu coração, onde o som de Deus seja claro aos seus ouvidos, que haja revelação, que haja entendimento, que haja direção para a tua vida durante esse nosso breve encontro diário aqui. Hoje eu quero começar, gente, com vocês lendo um texto que está em Provérbios capítulo 1, versículos 1 a 6. Vamos lá? Provérbios capítulo 1, versículos 1 a 6. Eu vou ler aqui na NVI, que diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Olha que palavra preciosa para nós começarmos essa nova temporada de devocionais. Versículo 2, na verdade o versículo 1, né, Salomão ele se apresenta como autor daqueles provérbios. O livro de Provérbios é um compilado de sabedoria do rei Salomão. É claro que tem alguns trechos ali, algumas partes que pertencem a outros autores, porém a maioria esmagadora do texto de Provérbios é atribuída ao rei Salomão, considerado o homem mais sábio que existiu no seu tempo. E é interessante que no verso 1 ele se identifica, mas no verso 2, quando ele começa a já dar o conteúdo, por assim dizer, ele fala assim, ó, esses provérbios, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Preste bastante atenção, você que gosta de anotar, você que gosta de compartilhar alguma coisa nas redes sociais, né? Sempre nos devocionais tem alguém ali que me marca lá no Instagram, tbatista8, com um print, um bumerangue lá da transmissão. Se eu fosse anotar, era a primeira coisa que eu anotaria. Tanto é que eu anotei para falar com vocês. Eu quero muito que você tome nota, seja no papel, seja no celular, mas principalmente no seu coração. A sabedoria, ela anda junto com a disciplina. Sabedoria anda junto com disciplina. Disciplina anda junto com sabedoria. Por que é importante nós sabermos isso? Nós vivemos num tempo onde fica muito clara a dificuldade do ser humano em permanecer constante, né? Uma das perguntas que eu mais repetidamente recebo são várias perguntas, né, que eu sempre recebo, mas duas das principais são, primeiro, como ouvir a voz de Deus? Eu acho que é a que eu mais recebo toda a minha vida. Segundo, como vencer a inconstância? Acho que essas duas, elas brigam ali no ranking para ver que é a mais repetida de todas que eu ouço em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer tempo. E por quê? Porque nós temos uma profunda dificuldade em sermos constantes. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, nos movemos apenas por motivação e euforia. Preste bastante atenção. Muitas vezes, nós nos movemos apenas por motivação e euforia. Como é isso? Motivação, o próprio nome já nos ajuda a entender. É o motivo que leva à ação. Quando você vai analisar um processo penal, por exemplo, você está ali analisando um crime, você vai ver a motivação por trás do crime. Existe um motivo para aquela ação. Então, por exemplo, no direito penal brasileiro tem a figura dos crimes que são culposos, onde não há intenção de cometer o crime. E existem os crimes dolosos, onde houve a intenção de cometer o crime. Então, para que a punição seja devidamente aplicada,
juízes, advogados, promotores, todos aqueles operadores do direito, por assim dizer, eles vão ali analisar o motivo da ação, ou seja, a motivação. Isso é muito fácil de entender. Agora, a motivação, ela muitas vezes é acompanhada por um processo inicial de euforia. Então, quando estava para virar o ano, ou quando virou o ano, você fez promessas, fez planos, fez metas, você estava super empolgado para um monte de coisa que hoje você nem se lembra mais. Você nem está mais tão empolgado. Algumas pessoas perdem a motivação assim, no segundo mês, outras perdem no primeiro mês, outras na primeira semana já perdem a motivação, já caem de novo naquele marasmo, naquele cansaço. Só mexer no microfone aqui, gente, rapidinho. Pronto, só para ajeitar aqui. Muitas pessoas caem aquela desmotivação. Tiago, eu me sinto desmotivado. Por quê? Porque você pautou a sua motivação unicamente em euforia. Então, naquela euforia de virada de ano, de uma música emocionante, uma oração fervorosa que você fez, você estava eufórico, você estava entusiasmado, você estava empolgado. Aquela sensação passou, então você não consegue sustentar as suas metas. Agora, como é que a disciplina entra aqui, gente? A disciplina, ela nos ajuda a manter o foco mesmo quando nós estamos desmotivados. Até aquela pessoa que posta todo dia no Instagram, assim, o hashtag tá pago, né? O pessoal vai todo dia para academia, gosta de fazer um treino, atividade física, se cuida. Até mesmo essas pessoas têm dias que elas acordam e elas não estão tão eufóricas, tão entusiasmadas para fazer aquilo. Mas quando a euforia nos abandona, e eu não quero te dar bad news, péssimas mensagens, mas eu quero te dizer sim a verdade, a euforia ela vai te abandonar. Quando a euforia te abandona, quem é que te guarda? A disciplina. Ou seja, o compromisso que você tem de alcançar uma meta, de alcançar um propósito. Entende? Então olha como a disciplina ela é uma das facetas mais claras da sabedoria. Você não vai ver ninguém que é sábio e não é disciplinado. Porque a inconstância já mostra, já é um traço de tolice, entende? E nós precisamos lutar contra essa carnalidade, esse traço de carnalidade, que é a inconstância. Seja ela a inconstância espiritual, seja ela a inconstância para uma meta que você colocou para o teu trabalho, para uma questão que você colocou pessoal. Por exemplo, você está aqui hoje e eu te convido a você tomar uma decisão consigo mesmo. Não precisa ser com Deus para te fazer, para te colocar medo, te colocar peso. E também não precisa ser comigo, não. Mas faça um compromisso com você mesmo de estar aqui de segunda a sexta. Fala assim, Thiago, teve algumas pessoas, inclusive, fiquei grato em Deus por isso. Algumas pessoas que me falaram, Thiago, eu não perdi, perdão, eu não perdi nenhum devocional desde o dia que começou. Outras pessoas falaram assim, olha, eu perdi alguns, mas fui recuperar, fui ver aqueles que eu não tinha visto antes. E glória a Deus por isso, porque isso mostra um desejo de crescer, mas também um compromisso com o crescimento. Entende, gente? Observe uma coisa. Desejar, todo mundo deseja. Todo mundo deseja ganhar. Todo mundo deseja vencer. Todo mundo deseja crescer na vida. Todo mundo deseja prosperar. Mas você tem, de fato, um compromisso com o seu crescimento. Olha como é sério isso. Então, Salomão coloca que a sabedoria ela está constantemente conectada com a disciplina. Então, a disciplina ela vai te ajudar a manter o foco mesmo quando você estiver desanimado. Tome a decisão antes de você precisar tomar a decisão. Entende? Você já decide no teu coração para que quando a euforia passar, a tristeza chegar, o desânimo chegar, já vai ter decidido dentro de você permanecer fiel para cumprir propósitos, para alcançar metas. E é assim que você sai da condição de sonhador, de sonhadora, para ser um realizador e uma realizadora aqui nessa terra. Essa palavra, inclusive, que está aqui salva no canal, com o título Como Viver a Vontade de Deus em 2024. E é interessante que essa palavra falou com tantas pessoas, né? E nós precisamos, de fato, ter esse compromisso com aquilo que Deus tem para a nossa vida. O Senhor Deus não nos chamou apenas para sermos sonhadores, mas também para sermos realizadores dos sonhos que Ele coloca no nosso coração. Amém? Deus está falando contigo? Então vamos fechar aqui o nosso devocional com uma outra lição muito interessante, gente. O versículo
4 diz assim, ó. Na verdade, versículo 5 diz assim, ó. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O que é que eu quero passar para a nossa reflexão de hoje aqui, fecharmos o primeiro devocional dessa nossa nova temporada? Gente, naquela época, a escrita, na verdade, assim, o acesso às informações em geral eram muito diferentes do que o que nós temos hoje. Nós vivemos um nível de arranjo tecnológico que facilita muito para nós. Temos acesso a muitas coisas que estão perto de nós, também que estão longe. Esses dias eu estava vendo sobre um terremoto que aconteceu no Japão já no início do ano. Acompanho direto a questão que está acontecendo lá no Oriente Médio, o conflito que tem acontecido, a guerra que ainda ocorre entre Rússia e Ucrânia, as notícias dos 4 cantos do globo. Procuro ficar minimamente antenado ali para entender o que é que está acontecendo, poder ter uma leitura global dos fatos. Mas é interessante que naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, não tinha rádio, televisão e até mesmo a escrita era muito mais rara e muito mais restrita para algum tipo de pessoa, para determinados tipos de pessoas. Então, assim, para você ter acesso de fato ao conhecimento de alguém, você tinha que ouvir da boca da pessoa, tinha que ser uma mentoria pessoal, né? Falando nisso, gente, inclusive, logo vou dar mais informações, construindo uma mentoria específica para que eu possa ter mais tempo e mais profundidade de compartilhar algumas coisas com vocês. Então, quem tem interesse, fica atento, nos próximos dias eu vou divulgar novidades, tá? No final do devocional eu falo mais. Então você tinha que ter uma mentoria pessoal, né? Com um mentor, com uma mentora, ou você teria que ter acesso a determinados documentos. Por exemplo, o livro de Provérbios é um documento, mas era um documento que ficava muito restrito à elite religiosa da época, entende? É por isso que muitos filmes, muitas obras que nós temos sobre tempos passados, eles tratam como quase que mágicas algumas palavras, alguns livros, alguns escritos. E não é que necessariamente aquelas palavras eram mágicas, mas eram conselhos de sabedoria e de entendimento muito raros. Você não tinha o Google para pesquisar. Não era algo fácil de acessar. Você tinha que ir em busca do mapa do tesouro mesmo. Então Salomão faz o seguinte, olha, se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. Interessante que, assim, eu tive um tempo da minha vida que eu dei aula de reforço escolar, né, para algumas crianças. Na época eram crianças, assim, pré-adolescente, adolescente. E aula também sobre conteúdo teológico, bíblico, eu já dei para todas as idades. Eu faço o discipulado da nossa igreja, pela misericórdia de Deus, e é um privilégio para mim. E todo professor sabe que naquela turma que ali está, diante dele, nem todo mundo está tendo o mesmo tipo de foco. Nem todo mundo está tendo o mesmo tipo de atenção. Nem todo mundo está tendo o mesmo nível de retenção do conteúdo. Algumas pessoas podem colocar esse devocional em casa ou no carro. Sabe, Thiago, eu gosto de ouvir sua voz, gosto de estar ali junto com o pessoal, tá no chat aqui, dar bom dia e tal, mas não entendo direito ainda, tô começando, tô caminhando, preciso parar para ouvir direito. Outras pessoas, já no início do devocional, já pegam o que Deus quer falar. Então, cada um tem seu tempo, sua forma, seu gesto. Agora, quando o Salomão fala assim, ó, se o sábio der ouvidos, é o seguinte, preste bastante atenção e leve em consideração o que eu vou falar. Sabe por quê? Porque muitas vezes não temos como preciosa a palavra de Deus. E por não termos como preciosa, a gente não dedica a atenção a ela. Por não termos como preciosa, a gente não dedica o foco necessário para compreender o que ela quer nos trazer. O que é que acontece? Aquela riqueza se perde, infelizmente. E aquela riqueza se perdendo, você desperdiça uma oportunidade de transformar a sua vida. O nosso discipulado lá na igreja, por exemplo, são aulas ao vivo, elas não ficam gravadas. E tem algumas pessoas que, por alguma razão ou outra, não conseguem, né, estar no horário da aula. Falou, Thiago, aquela aula eu perdi, infelizmente. Não tem como disponibilizar a gravação. Falou, olha, não tem como disponibilizar a gravação. E a pessoa se matricula depois numa outra turma para recuperar aquela aula. Por quê? Porque é um tesouro, porque é uma riqueza. E essa pessoa que busca, ela está reconhecendo, olha, isso aqui é importante para mim. Isso aqui vai mudar a minha vida.
Quando você considera algo importante, você dedica atenção para aquilo. Você dedica foco para aquilo. Então, sempre que você ler a palavra de Deus, dê ouvidos a ela. A palavra de Deus, em diversos momentos, tem um termo que é muito intrigante, muito pedagógico para nós aqui. Em muitos momentos da Bíblia, você vê escrito assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Como assim, quem tem ouvidos para ouvir? Ninguém tem ouvido para cheirar. Ninguém tem ouvido para ver. Ninguém tem ouvidos para mastigar. O ouvido é para ouvir. Parece um erro de português, né? Quem tem ouvidos para ouvir, parece uma redundância. Mas, na verdade, esse sentido, essa palavra, essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ela quer dizer o seguinte: quem tem ouvidos e está atento a ouvir, entende? Porque ouvindo, todo mundo tá, meu irmão, entra som, sai som pelo seu ouvido, coisas que até o teu cérebro nem no consciente você percebe. Só o teu inconsciente percebe. Barulhos do trânsito, uma música que você nem queria guardar na mente, você odeia a música, ela fica guardada dentro de você. Uma palestra que você ouviu, não conseguiu guardar tudo porque você estava preocupado com a conta para pagar, com a pessoa, uma conversa importante. Mas quando você tem ouvidos para ouvir, ou seja, ouvidos dedicados a ouvir, focados em ouvir, abertos para o ensinamento, isso muda tudo. Por que é importante fecharmos esse primeiro devocional com isso? Porque não só aqui nos devocionais, mas em qualquer lugar, não adianta alguém te passar uma riqueza, um conhecimento muito importante, um conselho muito sábio, se você desprezá-lo. Eu costumo dizer que o conselho, ele tem efeito não quando é falado, ele tem efeito quando é colocado em prática. Então, se você ouve, como diz o ditado, entra por um ouvido, sai pelo outro, isso não faz diferença na sua vida. Mas se de fato você tiver ouvidos para ouvir, se o sábio der ouvidos, como diz Salomão, e dar ouvidos já é um sinal de sabedoria, se o sábio para refletir no que Deus está falando com ele, tenha certeza absoluta, a vida dele vai ser transformada. Então você quer viver um novo tempo em Deus, você quer viver uma vida extraordinária, você quer viver a vontade de Deus para você, de fato, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, abra o seu coração para o que Deus tem para ministrar na sua vida. E tenha certeza que você vai perceber grandes riquezas que sempre estiveram diante de você ainda não tinha percebido. Amém, gente? Quero orar com você para nós fecharmos esse nosso primeiro devocional. Antes de orarmos, deixa um like nesse vídeo. Mas vamos orar juntos para fecharmos nosso devocional. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por cada um de nós que está aqui agora, meu Deus, meditando na sua palavra. Eu oro para que o Senhor trabalhe em nós um espírito disciplinado, um espírito sábio, que possamos ter de fato ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor tem a dizer, atentos à sua voz. Ouvidos que estão sensíveis ao teu querer, à sua vontade, Pai. E que possamos não só ouvir os teus conselhos, mas colocá-los em prática para percebermos o poder da sua palavra em nossas vidas. Eu te peço uma bênção especial a todos os que estão aqui nesse primeiro dia, nesse nosso retorno, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, gente? Antes de sair desse devocional, deixa um comentário aqui sobre o que foi que Deus falou contigo nessa palavra. Qual foi a parte que mais te chamou a atenção? Seu comentário é muito importante. Seu like também é importante demais. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E duas coisas para a gente fechar. Primeiro, fica atento. Opa, a mão bateu no microfone aqui. Fica atento. Nos próximos dias eu vou lançar as informações da mentoria que nós estamos construindo. Primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte. Todos os dias de manhã eu mando esse link dos devocionais na minha lista de transmissão. Se você ainda não recebe esse link e quer receber, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no meu Instagram, @tbatista8, vai mandar um direct dizendo, Thiago, eu quero receber o link dos devocionais todos os dias. E lá eu te dou todos os passos para você fazer parte dessa lista também. Tá bom, gente? Shalom no coração. Deus abençoe a todos. Que bom rever cada um de vocês, estarmos juntos novamente. Não se esqueça, estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.